Nós estamos aqui com Henrique Ribas, meu professor de Lightroom, né, primeiro professor da Escola de Imagem, embaixador da Album e da Foto, palestrante, que já deu um conteúdo incrível lá dentro para o pessoal. E eu queria saber de você, o que você usa da plataforma? Cara, basicamente assim, a minha estrutura de fotografia hoje, ela mudou muito. Então, da época que eu ainda estava na, digamos assim, querida escola de imagem, né, que a gente teve junto tanto no BH em alguns momentos quanto no Rio, eu fotografava assiduamente. Então, se fosse aquela época, eu basicamente estaria com o uso constante do Proof, o uso constante do Design-Box, do CRM, mas de 2018 para cá, eu decidi encerrar minha carreira como fotógrafo. Então, apesar de ter tido alguns contratos já ainda para serem praticados ainda até ano passado, a minha vida hoje é pós-produção e ensino. E diante da pós-produção, o Proof hoje me traz um uso bem constante, porque acaba que eu tenho que entregar imagens para outros clientes, e eu uso muito a plataforma para isso. Os eventos que eu ainda tenho que entregar e finalizar, fotografar, ainda uso por elas. O CRM ainda tem um uso dele por conta de algumas questões de gestão, que eu acho sensacional. O Design Box, praticamente toda semana eu tenho 2, 3 álbuns sendo finalizados, porque faz parte de uma pós-produção isso, então acaba que ele é a minha máquina de design para poder dar vazão para os meus álbuns e, em contrajunção com isso, o Prove para aprovação dos álbuns. Então acaba que são essas. E o ProSite é impossível não falar porque está lá meu portfólio todo online, com tudo que eu tenho dele desde, enfim, de antigo, né? Maravilhoso, porque mesmo não fotografando, você usa tudo. Eu uso. Verdade. Talvez não com a mesma profundidade como se eu fosse fotógrafo, né? Mas eu uso basicamente quase tudo. A gente fez uma live, nós três juntos, né? E dessa live rendeu algumas lives lá na plataforma da Album, onde a gente falou do ProSite, das landing pages. Você agora começou falando que você se especializou mais na área de educação, mas você já era educador, né? Desde da escola de imagem. Acho que só intensificou e botou isso mais próximo. Como que você vê? Eu sei que o Moscato, o Album, tem esse interesse muito forte pela educação, por democratizar a fotografia e trazer conhecimento para todo mundo. Como que você se vê nesse mercado, nesse mundo, junto com o Album, com a foto? Cara, a educação, eu me descobri na educação. Na verdade, assim, eu vim da área de TI, e aí eu me envolvi na fotografia, isso era 2004, eu aprendi que eu precisava entender de Photoshop, aí eu fui fazer aula de Photoshop. Aí no meio desse curso, como eu já estudei bastante do software, o professor falou, cara, vamos passar para um nível mais avançado. Quando eu cheguei nesse nível mais avançado, ele, você já sabe muito, por que você não dá aula? Aí que a mosquinha picou, então eu comecei a dar aula antes de fotografar. Então já veio a parte de ensino desde então, comecei a me especializar, veio Lightroom, fui Photoshop, fiz curso atrás de curso com os papas que a gente já conheceu desde as eras iniciais da época de Photo Studio, né, de Wed Brasil e tudo mais. E a presença da Album hoje, eu acho que ela, além de democratizar o acesso a coisas que, cara, meu sonho era ter Album em 2006, 2007, 2008, né? Eu não precisava mexer com programação, WordPress, aquela coisa para fazer um site, né, para divulgar, para aquela coisa toda maçante, um controle de clientes, que a planilha já era difícil. E ligado isso à área de ensino, hoje tem, cara, isso aqui, né? Um evento próprio que possibilita uma conexão enorme, que possibilita também as pessoas estarem cada vez mais conhecendo as praticidades que as ferramentas hoje nos dão e, claro, as facilidades, como a foto veio hoje para poder estar facilitando o processo. Eu fotografei corrida de rua durante um tempo, fotografei rally durante uns 4, 5 anos da minha vida. Era aquele momento, cara, que se existisse o reconhecimento facial, reconhecimento de número, como hoje está existindo, a vida era feita. Então, assim, hoje eu tenho muito carinho e orgulho de estar aqui, porque já tem alguns bons anos, se não me engano, foi o quê? 2016, 17, que a gente começou a trilhar esse caminho, né? E hoje algum faz parte hoje do meu dia a dia, cara, e eu não consigo viver sem. É um dia a dia comum meu acessar algum junto com o Lightroom, junto com o Design Box, junto com o Photoshop, e as coisas irem em caminho. E hoje agora a foto para poder ter essa comercialização mais ativa. E querendo ou não, né? A fotografia não é só
um hobby na vida das pessoas, é também um ganha-pão, né? A gente precisa pensar em ganho e isso aqui proporciona demais essa facção. Dentro disso, Ribas, para quem está começando, gente que está aqui, começa agora no mercado ou que está recomeçando, a gente vê isso também. Entrevistamos aqui algumas pessoas com muito tempo de mercado que às vezes estavam buscando uma nova trilha. Existe uma nova cara do mercado, com plataforma, com essas tecnologias. Mas o que você diria para alguém que está começando ou recomeçando? Que caminho a pessoa poderia buscar para encontrar uma trilha nova? É na base da educação ou fazendo junto e se mantendo com uma foto, por exemplo, para faturar? Como é que você vê essa parte? Léo, você vai lembrar dessa época, cara? 2004, quando eu comecei a aprender fotografia, a gente aprendia em livros que a gente tinha pouquíssimos títulos nacionais, pouquíssimos títulos. Eu lembro um de capa azul, Novo Manual da Fotografia. Depois o Clício veio a trazer muito conteúdo para a gente na parte de pós-produção, mas era o único também. Depois tivemos o Alexandre Kise, talvez nossa, me fugiu, conversei com ele no Expo Image, a gente fez o controle da cor, livro de gerenciamento de cores, eu vou lembrar o nome dele, Deus que me livre, posso esquecer não, mas é um cara que eu tenho uma referência enorme na fotografia e na pós-produção. E paralelo a isso, o máximo que eu tinha na internet, que estava engatinhando, era fóruns de fotografia. E o ensino foi a base de tudo. Só que naquela época, cara, a gente tinha muito receio ainda de se aventurar no mercado sem ter uma consistência técnica por detrás daquilo. Porque, querendo ou não, eram muito caros os equipamentos e muito escasso o conteúdo. Hoje as coisas, o equipamento ainda se torna muito caro, mas eu acho que as facilidades existem ainda. Existem mais marcas, existem mais possibilidades, modelos de câmeras que a gente consegue às vezes navegar para a gente poder ter acesso. E o ensino é muito mais fácil. Hoje você entra no YouTube, cara, você acha tudo, todos esses... Alex Viegas. Alex Viegas, sim. E hoje no YouTube você acessa o nome dessas pessoas todas, você vê o conteúdo deles. Se você souber, digamos, colocar isso numa junção, você fala assim, não, cara, vai no conteúdo online daquela pessoa que já está tudo estruturado e faz. E, paralelamente, executa. Então, ou seja, não espera terminar todo um ciclo para poder se aventurar. Vai aos poucos, paralelo, evoluindo, crescendo, arriscando, testando, porque o mercado está muito volátil. E se a gente esperar terminar toda uma graduação, a gente fica para trás, porque a evolução está muito ágil. Até 6 meses atrás não existia inteligência artificial efetiva no que a gente está tendo hoje. Se você esperar aprender o que é IA, para depois aplicar, para depois entender, já tem outra tecnologia que já está muito mais à frente. Então a dica que eu dou, cara, se aventure com responsabilidade. Então, assim, isso cabe a mim, como uma pessoa voltada para a pós-produção e do ensino, a responsabilidade principal de um fotógrafo é clicar e saber que você está registrando momentos que possam não ser passíveis de voltar atrás. Tenha cuidado com esses arquivos para que você não perca eles, para que você possa ter o que entregar. Aprenda como tratar para você poder entregar isso. Domine a fotografia para você ser um bom profissional, estar habilitado em qualquer ambiente ou com qualquer tipo de equipamento ou problemas que você vier a enfrentar, para não ter desculpa. Não gosto de fotografar no sol de meio-dia. Cara, se vira, bro. Você é fotógrafo, né? E tenha consistência nesse trabalho para você conseguir criar o que as pessoas chamam de estilo, né? Daqui a pouco você imprimir isso para as pessoas se identificarem mais. Mas não para, não. Acho que o ensino ainda é o principal fator. É por isso que esse congresso está com 1.000 e poucas pessoas aqui e bombando, né? Pessoal, há um ano a gente teve o debate, você estava participando dele, sobre IA. De lá para cá muita coisa aconteceu. E na Adobe, então, e você é um especialista, referência nacional, testa essas coisas para a marca. Como é que você vê o avanço de lá para cá? Tem muita coisa que mudou, tá? Como é que você está vendo isso para facilitar a vida dos profissionais também? Léo, eu não posso falar que não mudou, porque a gente está falando de 365 dias e as evoluções se deram muito mais em planos que talvez o fotógrafo não tenha o uso diário, como o ChatGPT, como o Midjourney, outras ferramentas. Mas as evoluções dos softwares vieram acontecendo. Naquela época, não tinha ainda a parte de criação generativa dentro do Lightroom, que é o que o Photoshop faz. Confesso, não está bacanudo ao ponto de estar igual ao Photoshop, que evoluiu bastante.
mas já está muito melhor. O próprio Photoshop evoluiu muito nos prompts, você consegue às vezes ter um resultado, mas outras ferramentas têm praticidades maiores. Mas a gente tem muita coisa que está envolvida ao multimídia hoje. A tradução, a criação de legenda, a criação a geração de vários idiomas através de um único vídeo, num único idioma, né? E a facilidade da gente cada vez menos utilizar ferramentas que ainda são arcaicas, que eram arcaicas e hoje se tornam relativamente obsoletas, mas precisam ser usadas ainda. O carimbo. Cara, o carimbo não deixou de existir, ele é uma ferramenta, eu vou chamar de arcaica, até feio, mas é uma ferramenta antiga, mas que em conjunção com a inteligência artificial a gente tem uma melhoria ainda maior nela. Então, assim, evoluímos muito, é perceptível. A seleção de objetos, de pessoas, de identificação, de tratamento em lote, de identificação de redução de ruído, e a cada dia que passa tem mais evoluções que vão acontecendo que, se a gente for começar a citar também softwares como o Gigapixel, que faz Isso que eu ia perguntar. As ferramentas. o que vai evoluir após, né, para você crescer a imagem. Tem uma ferramenta russa que eu fiz parte de vários tutoriais que eu gerei para eles, chama Retouch for Me, que identifica pele, pessoa, fundo, backdrop, faz um tratamento publicitário em um clique. Outros plugins que fazem coisas parecidas, toda a parte do Image AI ou do Aftershoot, que hoje está selecionando e editando fotos automaticamente. Cara, é o que eu falei sobre a Album, eu queria que existisse lá atrás. Desculpa, gente. Mas basicamente, outro dia eu cheguei num congresso, nesse meio tempo, entre lá e cá, entre ano passado e aqui, e aí eu apresentei o Aftershoot nele. Aí uma pessoa me perguntou, mas eu ainda tenho que revisar esse material? Falei, cara, em 2004 eu precisava ver essas 8.000 fotos uma a uma. Já está diminuindo demais, já facilitou muito a sua vida. Entenda que tudo é um processo. Daqui a pouco pode ser que você não precise, mas você tem que treinar. Você tem que mostrar como que você quer. E sim, é preciso, cara. Põe a bunda na cadeira, vamos trabalhar um pouco. E não querer que tudo seja automatizado demais, porque senão não vai ter, às vezes, a veia autoral mínima possível de você estar com isso dentro do seu material, sabe? Muito bom. Muito bom. A gente assistiu um pouquinho a gente assistiu a palestra do Pedraroli e ele mostrou o Retouch for Me lá na hora, assim, 2 minutos, assim, surreal. Eu vim complementar, depois que eu vi ele apresentando, eu mostrei um pouquinho dele também lá, mostrei algumas coisas. Ele é sensacional. E aqui ele falou de uma outra ferramenta, esqueci o nome já. Evoto. Já está diminuindo. Acho que é Evoto. Evoto. Você já testou essa? Ela é mais online, se não me engano, você tem que subir as imagens para lá e ele faz um retouch bem interessante. Mas é diferente, a pegada são coisas bem diferentes. Igual, por exemplo, tem o Aftershoot, que você instala um aplicativo. Apesar do Image AI também. Mas você instala um aplicativo e todo o processamento é feito dentro do seu computador, usando os recursos de placa de vídeo e memória do seu computador. Então ele instala o algoritmo lá dentro. O Image AI, você instala um programa que sobe as suas imagens para a nuvem, é processado na nuvem para depois retornar um XMP para você. Então são processos que se variam, que são diferentes, mas que têm resultados que são incríveis. O Evoto tem um processamento que é parecido com isso também e que segue a mesma filosofia, sabe? Acho que o bacana disso, cara, é a democratização que você pode agora e não estar dependente de uma única ferramenta, como o Photoshop foi durante décadas. Né? Hoje tem várias ferramentas paralelas que conseguem fazer excelentes trabalhos. Você junta 2, 3, faz um excelente trabalho, ou pega só o Photoshop, junta com um plugin, ou junta com o Lightroom. Cara, tem muita coisa pra gente poder executar hoje com facilidade. É difícil hoje você falar assim, seu fluxo hoje tá parado, você não consegue hoje desenvolver um bom trabalho, você fica muito tempo no computador para entregar um trabalho com qualidade, você tem que rever o fluxo, ver o que você está usando, começar a buscar inovação, ver as novidades que tem em cada ferramenta, ver o que você realmente precisa, aprender, melhorar seu equipamento para melhorar o fluxo e, cara, sair um pouco da frente do computador e depois só revisa, micro detalhes e libera. Essa parte da dinâmica do fluxo e da edição, fotógrafos que têm um preciosismo e às vezes veem isso como parte da assinatura. Não, eu tenho que fazer um detalhe, tá tudo bem, tem diferenças entre mercados, segmentos que você atua. Mas como é que você vê isso? Porque o próprio Erasoli também trouxe que, cara, não vou perder muito tempo, acho que você não tem que perder tempo em edição. Mas usando a ferramenta e tendo algum controle. Como é que você vê isso? Eu acho que naquilo que é um trabalho realmente autoral, e aí a gente está falando, como o Marcos Prado, por exemplo, traz a parte toda de fine art, eu acho que essa autoria tem que existir, sabe? Porque você está falando de uma obra de arte. Claro.
Você está falando de um produto que vai estar, às vezes, sendo exibido numa residência, numa loja, num escritório ou numa galeria de arte. Quando a gente traz isso para a fotografia comercial, como o próprio nome já diz, ela tem um viés comercial, tem o viés de você ter um ganho efetivo de dinheiro diante de uma produção de um registro. Esse registro pode ter sua veia de autoral exibida ali. Só que existem maneiras da gente não precisar ser tão detalhista em relação a isso e conseguir fazer essa impressão. O próprio Aftershoot, você pode criar um perfil seu que ele lê um volume X de imagens, são inicialmente 2.500 fotos, que já foram tratadas por você. Ele lê aquilo, identifica cada detalhe, analisa a imagem, cria seu perfil e depois ele busca imprimir isso automaticamente. E a cada vez que você sobe mais 2.500 imagens com aquele mesmo tratamento, ele busca melhorar, melhorar e melhorar. A tendência é que ele se torne um ultra profissional que vai sempre chegando próximo daquilo que você sempre faz. Excelente. Depois revisa para ver se tem alguns detalhes. Claro, gente, pode haver algum micro detalhe. Agora, quando a gente tem uma obra fine art, a gente está falando que às vezes a pessoa fotografou 600 fotos de uma viagem ou de um determinado ponto, etc., para ele fazer uma curadoria de 5, para dessas 5 sair uma obra e ele se esmeirar, detalhe por detalhe, micro, para chegar naquele ponto, cara, a obra tem aquele valor. Agora, quando a gente pensa numa fotografia comercial de 700 fotos de um casamento, de 300 fotos de um aniversário, de 1.000 e tantas fotos de uma formatura, a gente precisa pensar no bloco como um todo para a gente ter lucro disso. Porque senão a gente vai passar horas na frente do computador e quando a gente pega o valor que foi pago e divide pelas horas, não faz sentido da gente poder ter o retorno. Então é possível a gente ter essa paralelização, não deixar de ter a via autoral, mas lidando com essa de maneira que há uma automação que mantenha a qualidade. Mas que assim, você se dedique ao tempo precioso naquilo que realmente vai ter um valor de retorno para aquilo. Não estou falando em diminuir qualidade. Né? Assim como alguns fotógrafos faziam ou fazem ainda, de separar algumas que são para portfólio, que eles vão usar e vai para o Instagram, para o site, exato. e onde eles tratam aquelas mais que você vai refinado, e as outras que ou aquelas que vão para o álbum, que a gente precisa tomar um cuidado, até mesmo por causa de detalhes da impressão, uma redução melhor de ruído, um trabalho melhor para tirar elementos, uma equalização de cores entre as várias imagens que estão na mesma lâmina. É um trabalho delicado. O produto final é uma obra de arte que você está entregando para o seu cliente, que possa estar exibido na mesa de centro dele. Né? Mas e as outras 732 fotos? Será que ele vai abrir esse link de novo? Porque hoje é link, né? Mais CD, né? É verdade, é o link. A gente foi a evolução do CD pro pendrive, DVD, né? Agora é link. Então, assim, será que ele vai abrir isso? Será que ele vai abrir lá no celular para poder prestar atenção nisso? Será que ele vai postar essa foto? Gente, o cliente em si, ele confia muito na gente. O produto final que a gente entrega, que é o álbum, é o que realmente faz um sentido no final. Por isso que eu sou um grande defensor, apesar de todas as mídias sociais ainda estarem presentes, apesar de todo o meio digital hoje estar cada vez mais massificado, a impressão hoje ela faz muito sentido. É uma memória que, cara, ela é irreversível. Tá lá, cara. Quantas vezes você... Bom, eu tenho 40 anos, 41. Eu vejo os álbuns de família, né? E eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos, meu filho, ele vai querer ver esses álbuns. E dificilmente ele vai encontrar as fotos dentro daquele rolo de filme lá do Fotos do Google, por exemplo, para poder... Nossa, papai, que legal como é que era na sua época, né? Até porque a tecnologia vai mudando, você corre o risco até de perder, né? A nuvem daqui a pouco vai embora. Vai ter uma polêmica lá fora nos últimos dias. Será que a IA está fazendo os profissionais ficarem preguiçosos? Eu acho que pode ser que sim. Tem esse caminho também. Eu acho que pode ser que sim. É um bom pensamento, é um bom... Como é que se diz assim, né? Na pesquisa, né? O problema que se insere para a gente buscar a solução numa pesquisa acadêmica, por exemplo, né? Eu acho que é um ponto fundamental a gente olhar, porque a gente para de pensar, né? Eu vejo isso principalmente na produção editorial. Porque a produção imagética facilita os caminhos, porque a imagem já foi pré-criada, pelo menos na parte fotográfica, não de criação publicitária, às vezes de peças para divulgação de cursos, de produtos, etc, né? Mas eu falo assim, na produção editorial, por exemplo, cara, eu já criei N posts de blog baseados em IA. Agora, eu soube conversar com IA. Eu soube falar o meu prompt. Eu vim com a minha base de criação para trazer a melhor criação possível de um post, para depois eu sentar em cima desse post, revisar, ler, reler, mudar parágrafo de lugar, eu colocar a minha impressão. E é exatamente a veia autoral. O foda é quando você simplesmente pega, fala assim, cria um texto sobre a inteligência artificial sobre a fotografia em 2024. Puf, tá lá, beleza. Criar, copiar, colar, tá lá. Aí, cara, você... Aí ferrou. Não vai ser nunca igual a Note. Não vai.
mas não é você não tem ideia do que está falando, não tem você entendendo aquilo. Se alguém te perguntar, você não vai estar profundamente inteirado e você não pensou para fazer aquilo. Eu hoje, cara, por mais que a gente tenha o mundo digital ajuda, um bom caderno para mim é a melhor coisa do mundo para eu memorizar, para poder aprender. Meu filho está na fase de alfabetização, então cada vez mais eu estou voltando a escrever. E aí eu uso o tablet para poder escrever manualmente no tablet, não simplesmente no digitar, porque a escrita manual ela traz ainda mais absorção. Eu acho que a gente tem que criar um paralelismo entre as possibilidades que a gente tem e saber lidar com essas evoluções e não lidar como os monstros para a gente não ficar para trás e nem deixar que elas nos dominem para a gente também não ficar para trás. Né? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Tamo junto. Valeu. Vamos repetir esse papo, vai ser um Com prazer. certeza, eu Sim. quero receber você lá no Estúdio Brownie no Rio. Conta comigo. Vamos tentar agitar isso aí lá. Conta comigo. Obrigado. Obrigado.